Olá pessoal, bom dia. Essa aula tem como objetivo fazer um apanhado geral sobre o período revolucionário acontecido durante 1789, que é a chamada Revolução Francesa, e chegarmos até o Congresso de Viena para começarmos a falar um pouco sobre o processo de unificação que vai acontecer a partir de 1870. Então, começando sobre a Revolução Francesa, nós vamos tendo alguns pontos importantes que precisam ser ressaltados. Antes de dar continuidade, só quero lembrar, quando fiz o vídeo inicial, falei sobre os objetivos desses momentos que a gente está fazendo aqui, que é fazer um apanhado geral de forma didática dos principais temas que vão cair nos processos seletivos. Então, dito isso, nós vamos dar continuidade aqui a esse vídeo. E aí, pensar sobre a Revolução Francesa é pensarmos sobre o modelo político chamado absolutista. Nós já vimos em alguns momentos que o absolutismo monárquico ele se constituiu com um poder a partir do século XVI. E o absolutismo é fruto de uma política chamada política mercantilista. Na França de 1789, alguns fatores vão ser importantíssimos para entendermos a estrutura de quebra desse modelo absolutista. E entre esses fatores, a própria crise econômica, né? Se fala muito no momento atual de crise econômica, emprego, desemprego. Não é o nosso alvo aqui falarmos do Brasil, mas é quase que imprescindível falarmos sobre algum assunto que envolva política, economia, sem citarmos aspectos que são do dia a dia nosso, ou aspectos atuais. Então, os antecedentes e fatores que vão levar à instalação da Revolução Francesa, elas são basicamente um momento em que a França vivia, que era um momento absolutista, e era um momento em que havia uma sociedade baseada no modelo censitário, estamental, e os aspectos que vão levar a necessidade de uma mudança é a crise provocada pela guerra de independência dos Estados Unidos, onde a França injeta dinheiro nesse processo de ajuda, e a própria questão da crise econômica causada por uma forte seca e pelos gastos exorbitantes da nobreza parasitária. Vale lembrar também que durante o período absolutista nós não tínhamos leis escritas, as leis também eram leis que emanavam da vontade do rei. E por isso era mais fácil controlar e mais justificado determinados tipos de controle por parte de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E quando a gente fala assim, mas não tem ninguém que possa fazer nada, haviam sim várias pessoas, nós tínhamos uma população dentro da França em 1789 de quase 25 milhões de pessoas, mas esse grupo de pessoas estava limitado pelo poder do monarca, o rei. E a partir de então, quando nós olhamos para a história desse ano, de 1789, nós nos deparamos prontamente com a filosofia iluminista. A filosofia iluminista, ela não surge em 1789, ela é fruto do século XVII e nasce ali no instante em que começa a se consolidar os primeiros momentos do processo de industrialização na Inglaterra e em demais locais. Então, o iluminismo é, sem sombra de dúvida, a filosofia da burguesia, e a burguesia é uma classe que era mal vista por causa da necessidade que eles tinham de trabalhar e não serem considerados pecadores pelo fato de trabalharem. Não vou aprofundar aqui nesse conceito de trabalho, que nós já vimos sobre isso em outros momentos. Mas o iluminismo era, assim, a filosofia da burguesia, e ele veio do século XVII aumentando em proporções até chegar no século XVIII, 1789, e começou a provocar não apenas uma reflexão, mas uma série de mudanças. E essas mudanças elas se tornaram necessárias para que houvesse a continuidade do processo de revolução industrial. Nós estamos passando pelo processo de revolução industrial na Inglaterra, ainda não aconteceu a revolução industrial na Inglaterra,
Mas para que aconteça a Revolução Industrial, tanto na Inglaterra quanto nos demais países da Europa, era necessário mudar a estrutura de poder político. Então, deixar de ser um Estado absolutista e se tornar um Estado voltado para uma gestão mais do povo, uma gestão mais solidária com esse povo. E aí nós estamos pensando aqui no modelo de república. Então, o iluminismo era um dos grandes defensores da república, não aos moldes romanos, que já foi falado. Roma foi república, mas não foi democrática, mas sim aos moldes iluministas. Então, a república onde, de fato, a estrutura de poder seria diferente daquela estrutura de poder que existiu em Roma. Enquanto que em Roma, a república se consolidava em torno dos patrícios, que eram uma classe que vinha carregando ao longo dos anos a formação de Roma. A ideia de república que defendida pelos iluministas, ela vinha da ideia de poder que emanasse do povo. Então, de onde nasceria o poder? De onde nasceria a estrutura política? Do próprio povo. Só que esse povo estava engessado, travado nas mãos do monarca rei. E aí, diante desse caos que vai acontecendo dentro da França, nós vamos tendo a formação de partidos políticos, dois grandes partidos políticos que vão se formar na França, são os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram um grupo político que defendia que, de fato, a França deveria passar por uma mudança, não deveria continuar a existir uma monarquia absolutista, mas poderia haver a continuidade da monarquia. Então, entendam aqui, quando nós falamos de Revolução Francesa, nós estamos falando, sim, de uma mudança, não apenas no cenário político, mas de um fim de uma estrutura política. Então, o absolutismo monárquico ele vai ser marcado, ele vai marcar eras da história das sociedades europeias. E ali, o grupo girondino defendia que era necessário, sim, mudar a França, mudar a estrutura política, instalar um modelo aos moldes da filosofia iluminista, mas não era necessário acabar com a monarquia. Poderia haver uma monarquia e a república. Então eu tenho uma monarquia parlamentar, é aquilo que hoje a gente vê na Inglaterra. Nós temos a figura do rei, ou a figura da rainha, que é a figura do chefe de Estado, e o Senado, representando a figura política. Então, nesse sentido, eu posso pensar aqui numa monarquia parlamentar. Essa era uma linha de defesa dos girondinos. Eles eram um grupo que se sentavam à direita, e aí no sentido literal do local, se sentavam à direita dentro do parlamento e propunham o fim da monarquia absolutista, mais o início de uma monarquia aos moldes parlamentares. Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Já um segundo grupo, chamado de jacobino, né, eles vão se assentar à esquerda. E aí, uma vez se assentando à esquerda, eles se opunham àquelas ideias que os girondinos apresentavam. Eles também apresentavam a ideia de um fim da monarquia absolutista, mas não propunham que continuasse a monarquia. Para eles, deveria acabar com a monarquia absolutista e acabar também com toda aquela estrutura de nobres que existia. Os nobres não deveriam existir. Não deveria existir mais uma sociedade dividida a partir da classe de nascimento, mas deveria existir uma sociedade que fosse dividida a partir do meio do qual, daquilo que se adquiriu a partir da vida. E essa é a visão mais da perspectiva liberal, é uma perspectiva em que a autorregulação econômica produz os seus efeitos e aqueles que buscam ganhar dinheiro, ganham dinheiro e, portanto, adquirem automaticamente uma posição social. Então, a posição social não é algo dado, não é algo posto, mas é algo adquirido. Essa era uma visão que vai prevalecer na cabeça dos jacobinos. Só que, por eles serem um grupo mais pobre da França, eles acabaram sendo representados de uma maneira muito, diria eu, até de fato simplória, em um dado momento, como se fosse um grupo de arruaceiros, um grupo de pessoas que
estavam apresentando simplesmente uma revolta porque não tinham status social e não tinham condições financeiras. E nós vamos ver que a história vai mostrar diferente, a história vai mostrar que esses jacobinos, eles de fato se colocaram no poder e o que houve dentro dessa lógica foi a continuidade de uma estrutura de poder absolutista, só que não mais na monarquia, mas sim dentro da república. E aí chegamos em 1789, ou voltamos para o ano de 1789, e aí o 14 de julho de 1789 é marcado pela tomada da Bastilha e a queda do absolutismo monárquico. E é nesse momento que o poder começa a girar entre girondinos e jacobinos, e o primeiro grupo que vai assumir o poder são os girondinos. Esses girondinos vão assumir uma espécie de governo provisório, e nesse governo provisório nós temos a vida do rei preservada, os nobres preservados e a criação de um projeto constitucional. Cria-se um projeto constitucional. Disse aqui há alguns minutos atrás que durante o período absolutista, a monarquia absolutista, nós não tínhamos leis escritas. Então, uma proposta para que pudesse haver um parâmetro, uma regulação, de fato, um norte para o caminhar político, seria termos um código de lei. Atualmente no Brasil, nós podemos imaginar, pensar assim, que o nosso parâmetro seria a Constituição, né? A Constituição seria aquela de onde todas as leis deveriam emanar. E não é a vontade de um governo, não é a vontade de um representante político, mas sim a vontade que está escrita na Constituição. Não vou aqui me atentar, não vou aprofundar nessa fala, mas é a mesma lógica que está acontecendo na França. E aí o que nós vamos tendo? A Constituição sendo elaborada, mas a Constituição preservando a monarquia e preservando os nobres. E aí os jacobinos então acabam se revoltando de fato e tomam o poder dos girondinos, destituem toda a nobreza do poder, saqueiam prédios, saqueiam igrejas e elaboram uma Constituição, só que uma Constituição em que não aceitaria mais uma sociedade estamental. E aí nós temos o caos instalado na França. E diante desse caos, um período de terror marcado pelo governo dos jacobinistas, que vão caçar nobres como alguém caça animais para comer e para, de fato, matar por esporte. E aí nós temos toda a população vivendo uma alarde, uma histeria muito grande e a disputa de poder prevalecendo, girondinos e jacobinos. Então quem está no poder são os jacobinos, mas os girondinos querem retomar o poder de qualquer custo. E é nesse meio termo que aparece a figura iminente de Napoleão Bonaparte. Então, vocês estão observando que nós estamos falando muito rápido aqui de todos os aspectos que nós já estudamos. E Napoleão Bonaparte está no Egito, lutando ao lado dos girondinos, pelo Partido Girondino, lutando pelo Partido Girondino, por uma causa da França. E ele é convocado a voltar para Paris, e ao retomar em Paris, ele acaba assumindo a figura de cônsul, e a ideia de cônsul ela surge durante a expansão romana, que é no momento em que Roma vive a expansão, principalmente para ajudar naquele controle de expansão territorial. Então, o cônsul seria um líder político que vai tendo um certo status de poder político ao ponto de se tornar um ditador. E aí a ideia do ditador aqui não é a ideia de um cara mau, mas é alguém que vai ditar de fato, a princípio não é um cara mau, né? A gente não vai trabalhar em mal e bem aqui, mas a princípio o ditador não é a figura que vai ser o carrasco, mas é a figura que vai ditar para além da Constituição. Então, como a Constituição não está sendo obedecida, nós temos um representante dessa Constituição, ou do interesse, de fato, da maioria da população, que vai tomar frente, mediante a força, mediante o uso de guerra, e conseguir retomar a ordem do Estado. Uma vez retomada a ordem desse Estado, esse ditador devolve o poder para o Estado, e aí ele sai. Essa, em tese, seria a figura do Napoleão. Só que o Napoleão, ele se apropria do momento e ganha simpatia dos jacobinos
e ele acaba defendendo mais a causa dos jacobinos e consegue fazer com que ele se mantivesse no poder, se tornando o primeiro imperador após o período da Revolução Francesa. E aí Napoleão, então, ele vai governar de 1891 até 1791 até 1810. E durante esse período, nós vamos ter aquilo que convencionou chamar de Era Napoleônica. E aí essa Era Napoleônica ela é marcada pela expansão interna, pela melhoria interna, criação do código, criação do banco, criação do Código Napoleônico, criação do Banco da França, criação de leis obrigatórias, de ensino obrigatório, a reformulação das leis que dividiam a aquisição da terra, regulação dessas leis e numa expansão externa que vai se dar em meio às coligações. No entanto, Napoleão ele tinha um inimigo muito forte, que não era inimigo apenas de Napoleão, era um inimigo que já vinha há muitos anos da França, a Inglaterra, que estava despontando, como eu disse aqui no início do vídeo, despontando já no processo de Revolução Industrial. E a França, nesse momento, quando tem o controle de Napoleão, ela também passa a ter uma certa autonomia, e isso vai permitir com que ela pudesse conseguir pensar no processo de expansão da Revolução Industrial, ou no processo de expansão industrial, para que ela pudesse passar pela Revolução Industrial. E é nesse momento que ela esbarra com a Inglaterra. Como uma tentativa de controlar a Inglaterra, Napoleão decreta em Berlim, em 1807, o chamado Decreto de Berlim, que estabelecia um bloqueio das relações comerciais e trazia para a responsabilidade da França toda a manutenção dos países, tanto mercantil quanto comercial. Isso durou de 1807 até 1815, pelo menos a 1810. No entanto, a França não conseguiu levar a cabo todos esses processos de manutenção. E isso fez com que o governo de Napoleão acabasse sendo fragilizado e ele cai diante novamente dos girondinos, dando a origem a uma nova estrutura de poder que vai surgir na França, a monarquia, mas não mais uma monarquia aos mesmos moldes absolutistas. Há uma tentativa, sim, de uma monarquia absolutista, mas ela não se consolida. Nós vamos ver isso em alguns vídeos posteriores. E aí, para a gente finalizar essa etapa da Revolução Francesa e chegarmos aqui no Congresso de Viena, quando cai Napoleão, nós temos os principais países, as principais potências econômicas europeias se reunindo num congresso na Áustria, não necessariamente que eles foram todos os países. Nós vamos lembrar aqui um pouco do Brasil. O Brasil não foi nessa reunião, mas mandou representantes para essa reunião. E aí, diante disso, nós vamos tendo a tentativa de retomar o absolutismo. Então, o Congresso de Viena nada mais é do que uma tentativa de retomar as ideias absolutistas anteriores a 1789. Só que nós não estamos vivendo mais no ano de 1789. Nós estamos já vivendo uma era de mudanças industriais. Então, a Revolução Francesa é entendida como marco justamente por isso, porque ela não apenas vai modificar o cenário político, como ela também vai modificar o cenário econômico. Não há de se pensar mais um processo de manufatura, não há de se pensar mais um processo assentado apenas em pequenas máquinas. Nós temos sim um grande avanço agora das tecnologias e, portanto, a política precisa acompanhar esse desenvolvimento econômico. A economia precisa fazer com que a política avance no desenvolvimento. E essa lógica, ela vai permitir com que, naquele momento, os congressistas, os principais países e as principais potências econômicas da época, já se articulassem na lógica de divisão territorial. Eles olham para países da Europa, eles olham para países da África e começam a patentear o direito de terem aqueles países. Entendam que eles passam a querer ter o direito sobre determinados territórios que antes não tinham direitos. E eles passam a legalizar direitos que antes, na visão
pelo menos clássica, eles também não tinham direito, mas possuíam possibilidade de terem direitos. Mas que confuso, né? A ideia da herança. A herança, ela é um bem ou ela é um fato que só se desenrola após a morte. Então, como parte daquele grupo reunido em Viena, eles eram herdeiros de um processo absolutista, de um processo nobiliarquista que se consolidou desde o início do século XII e que chega no século XVIII com muito vigor, eles precisavam agora legalizar, oficializar o comportamento nobiliárquico e passar para o nome deles tudo aquilo que antes estava na possibilidade de ser deles. E é isso que o Congresso de Viena vai fazer, e é isso que nós vamos perceber que a partir de então vai ser combatido por um grupo de liberais, principalmente uma outra ala de liberais, e também um grupo de pessoas trabalhadoras em indústrias que vão combater esse modelo aqui, e a gente começa a ter todo um processo de formação de Estado, e esse processo de formação de Estado ele vai esbarrar na unificação italiana e na unificação alemã. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de agora, e na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto e retoma a partir do Congresso de Viena para entrarmos de forma um pouco mais profunda no processo de unificação italiana e unificação alemã. Muito obrigado e até mais.